Então, aqui está essa parte em que a gente estava comentando, onde eu daria início sobre todo o raciocínio, todos os estudos, né, toda a ideia relacionada à toxicocinética. Então, é muito baseado naquele tópico que a gente conversou, né, de toxicocinética, onde nós tínhamos aquelas divisões da toxicocinética, que seria o raciocínio em que a gente vai estar vendo sobre os aspectos, né, da entrada da substância e como ela se movimenta no nosso organismo. A gente vai estar analisando o movimento da substância no nosso organismo de acordo com a sua disponibilidade, biodisponibilidade. Então, o que quer dizer biodisponibilidade? É a quantidade da substância ativa ou da substância tóxica, né, que a gente está falando, que vai chegar até a corrente sanguínea. Então, uma das coisas que é muito importante relacionada aos estudos da toxicocinética é a passagem da substância tóxica até a corrente sanguínea. Essa passagem da substância tóxica de uma determinada via, e a gente falou de 3 vias que seriam as 3 vias mais comuns, né? Seria a via inalatória, via oral e via de contato com a pele, ou dérmica. Então, essas vias são as vias onde a gente vai ter o contato. Todas elas, a gente também viu lá atrás, naquele fluxograma, que elas chegam até a corrente sanguínea. Ou seja, a partir daí que a gente vai ter o contato dessa substância diretamente com o organismo em estar causando algum transtorno, algum problema, porque ela vai começar a se movimentar pelo nosso organismo. Então, o primeiro contato, que é chegar até um local, e essa entrada dessa substância até chegar à corrente sanguínea, a gente chama de absorção. Então, a absorção ela é um dos processos toxicocinéticos que é fundamental, né, para o restante da ideia toda de toxicologia, onde quanto mais eu tiver absorção da substância, maior a capacidade de ter uma concentração maior dessa substância no meu organismo e maior capacidade de gerar o potencial tóxico. Isso tudo, gente, porque eu conversei com vocês, né? Que tudo depende da maneira que você se expõe e a quantidade que você se expõe. Então, a absorção ela contribui muito, mas muito mesmo para essa concentração, para essa quantidade no organismo em que vai ter a capacidade de estar gerando ou não esse efeito tóxico, que vai depender da concentração. Então, a gente tem dentro da ideia da absorção é que ela nada mais é do que a passagem por barreiras biológicas, ou seja, desde a entrada, desde a via de exposição, tem uma série de caminhos que são percorridos até chegar à corrente sanguínea. Por exemplo, na pele, tem as camadas da pele, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido gorduroso, até chegar à corrente sanguínea. Então, isso são as barreiras biológicas que deverão ser passadas para que a gente consiga alcançar a corrente sanguínea. Então, todo esse caminho que eu descrevi para vocês são caminhos que serão percorridos por essas substâncias. Então, dentro da absorção, a gente tem alguns fatores. Então, a ideia do que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: é que dentro da toxicocinética eu vou caracterizar a ideia da toxicocinética e eu vou pontuar fatores que são importantes para a toxicocinética. Por que eu vou pontuar isso? Porque a partir desses fatores, a gente vai ter ideia de estratégias. E geralmente a gente descobre esses fatores durante os estudos, né? Toxicocinéticos, que são feitos durante todo o processo de descoberta lá da avaliação do meu risco. Então a gente tem vários fatores que são importantes envolvidos na absorção. Um deles, né, é como que vai ser essa membrana, a membrana plasmática que vai ser passada pela substância tóxica. Então a substância tóxica vai passar por uma série de tecidos, e lembrando que esses tecidos todos, eles são compostos de quê, gente? São compostos de barreiras que deverão ser ultrapassadas. Que barreiras é essas que deverão ser ultrapassadas? São barreiras de células, ou seja, são membranas plasmáticas que deverão ser ultrapassadas. Se a gente parar e lembrar, eu vou mostrar uma foto para vocês, a gente tem uma foto aqui
relacionada à estrutura lá daquele mosaico fluido da membrana plasmática de células. Se a gente lembrar, a gente consegue observar algumas estruturas. Por exemplo, a gente consegue observar, né, a nossa bicamada fosfolipídica, que já é um impeditivo, porque se é uma bicamada lipídica, só vai passar através dela substâncias lipossolúveis. Além disso, a gente também consegue observar que nesta membrana plasmática a gente tem uma série de proteínas. Calma, deixa eu tirar essa seta, que essa seta aqui não ficou legal, vermelha. Vou tentar botar outra cor, botar azul. Pronto. Aqui nessa seta azul a gente consegue ver uma série de proteínas, nessas estruturas vermelhas, que são proteínas de membrana que vão estar realizando o quê? O transporte. Então, o que a gente está conversando? Nada mais, nada menos do que a gente ter uma série de células que vão estar ligadas entre si e a minha substância, né, meu agente tóxico, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que transpassar essas células até chegar à corrente sanguínea. Só que todas as células vão ter membranas. E aí que entra o que eu quero falar com vocês agora, que é um fator que é primordial durante todo o processo de absorção, que são as características pautadas na absorção. Primeira delas, se é a passagem por barreiras, passagem por membranas, o que a gente vai ter aqui relacionado a uma característica fundamental, primordial da membrana? É a estrutura da membrana. Como é que essa membrana vai ser composta? Tem mais lipídio? Tem mais proteína? Né? Isso influencia. A espessura dessa membrana, essa membrana ela vai ser mais densa, mais delgada, mais fina, né? Isso tudo também vai influenciar. Se for mais fácil de passar, mais difícil de passar. A área de membrana disponível, a área grande, então a chance de passar mais coisas é maior. A área pequena, passa um pouquinho, você não tem mais área para passar mais nada. Seletividade da membrana, que tem a ver com os outros dois tópicos aqui, ó. Tem a ver com a solubilidade, a lipossolubilidade e a hidrossolubilidade. Então, quando a gente fala sobre solubilidade de membrana, a gente está falando aqui sobre a lipossolubilidade e a hidrossolubilidade, ok? Que são fatores que vão estar contribuindo. Por quê? Presta atenção. A membrana plasmática, ela não é uma bicamada fosfolipídica. Então, você tem lipídios. Então, as substâncias que terão facilidade de transpassar a membrana são aquelas que também são lipídicas, porque elas vão passar por entre os fosfolipídios de membrana. Já as substâncias que não são lipossolúveis, ou seja, aquelas que são hidrossolúveis, elas vão ter que procurar uma proteína para passar por dentro desta proteína. Ok? Então, essa capacidade de transpassar a proteína são por moléculas que são hidrossolúveis, porque a lipossolúvel passa pela membrana. E aqui já dá para tirar uma noção para a gente de qual tipo de passagem pela membrana vai ser melhor. Porque se eu passo direto pela membrana plasmática, pela bicamada fosfolipídica, a bicamada fosfolipídica é a maior parte da minha membrana. Ou seja, vai ser mais fácil passar pela bicamada fosfolipídica e com uma maior quantidade. Já quando a substância é hidrossolúvel, ela vai ter que usar uma proteína, né, um transportador, ela vai ter dificuldade, porque se você olhar, a quantidade de proteínas na membrana é menor do que a quantidade de lipídio. Ou seja, vai ser mais fácil passar direto pela membrana e uma maior quantidade vai ser absorvida do agente do que passar por uma proteína. Isso nos dá uma ideia de que para conseguir absorver melhor, vai depender do tipo de substância e da maneira de que ela está
transportada por essa membrana. Com isso, a gente lembra de alguns conceitos que já foram falados há algum tempo para vocês, que eu vou só dar uma pincelada para chegar onde eu quero falar com vocês, que são os tipos de transporte de membrana. Lembra? A gente tem o tipo de transporte sem gasto de energia, que é o transporte passivo, e a gente tem o transporte com gasto de energia, que é o transporte ativo. Lembram disso ou não? Eu creio que sim, né? Então vamos lá. Transporte passivo. A gente tem a difusão passiva simples, que é o principal que vai ser utilizado para se fazer o transporte através da membrana. Então, os agentes tóxicos vão preferir fazer a difusão passiva simples. Por que, Bruno, eles preferem esse tipo de transporte? Porque é o seguinte, é o mais fácil, não gasta energia, é o mais rápido e transporta uma maior quantidade. Vou repetir. É o mais fácil, é o mais rápido e o que transporta uma maior quantidade do agente tóxico. Então, eles vão preferencialmente desejar fazer esse tipo de transporte. Porém, para realizar esse tipo de transporte, o meu agente tóxico ele tem que ter uma característica específica, que é ele ser lipossolúvel. Então, quanto mais lipossolúvel o meu agente tóxico for, mais difusão simples, difusão passiva simples, ele vai estar realizando. E com isso, uma maior quantidade de agente vai conseguir penetrar. Então, ó, o grau de penetração ele é determinado pelo coeficiente de partição óleo-água, a lipossolubilidade. Além de também contribuir para essa passagem mais rápida pela difusão passiva simples, o gradiente de concentração, ou seja, aonde tem mais e aonde tem menos. Então, todo gradiente de concentração ele tem um fluxo. O fluxo dele é da onde você tem mais substância para onde você tem menos substância. Então, da onde tem mais para onde tem menos. E a gente consegue estar fazendo isso quando a gente fala em relação à difusão passiva simples e de acordo com a característica do agente, sendo lipossolúvel ou não, e da quantidade. Claro, se você está entrando em contato com ele, você tem mais ele fora do organismo do que dentro, então ele vai começar a penetrar, tá bom? Além de também saber a condição de pKa daquela substância, porque o pKa ele contribui para a lipossolubilidade, para o coeficiente de partição óleo-água. Então, são condições, né, que são associadas, relacionadas ao processo todo de absorção, utilizando a difusão simples. Então, a gente tem até um cálculo que pode ser feito, né, pela lei de Fick, para saber a proporção em que esse agente vai poder estar sendo transportado de um lado para o outro da membrana. Além da difusão passiva simples, a gente tem outros tipos de transporte passivo que também pode ser utilizado pelos agentes tóxicos no ato da absorção. A gente tem a difusão por poros, a difusão por filtração, né? E por poros. Ambos, a gente vai ter uma característica importante, que é o quê? Ter a presença de uma proteína. E aí, falando especificamente de ter a presença de uma proteína ou não, é importante a gente ressaltar o seguinte, que quando eu passo pela membrana direto, difusão passiva simples, eu tenho mais lipídio do que proteína. Agora, quando eu for passar por uma proteína, eu tenho menos proteína do que lipídio. Então vai ser mais difícil, né, e uma menor quantidade vai ser transportada através de proteínas, quando eu falo de poros, de filtração e de proteínas especializadas. Então a gente tem aqui, por exemplo, substâncias que são hidrossolúveis, está vendo que a característica é totalmente diferente da difusão passiva simples, que são as lipossolúveis, né? Eles vão estar passando através desses poros com maior facilidade, porém, tem que perceber e interpretar que os poros têm um tamanho limitado, ou seja, eles são pequenos. Então, não é qualquer tipo de substância que vai passar. É a substância pequena e substância hidrossolúvel. Está vendo que eu estou
restringindo a passagem. Isso faz com que você absorva menos, que é uma condição que é vista quando a gente faz a difusão por poros. A mesma coisa através da filtração, né, onde é utilizado os poros e na mesma condição relacionado às moléculas, que são moléculas hidrossolúveis e de pequeno tamanho. Então, em ambas as condições, você não gasta energia, porque ambas são a favor do gradiente de concentração. Porém, você vai ter uma limitação em relação a esse transporte, porque você tem um tamanho e você tem uma velocidade e tem uma característica específica para poder estar fazendo esse tipo de transporte. Né? Um exemplo são os poros, né, de aquaporinas que a gente tem lá nas regiões tubulares renais, ok? Outro tipo de transporte que a gente tem é o transporte especializado, onde você usa uma proteína. E aí a gente tem aquele relacionado a gasto de energia, como o transporte ativo. A condição do transporte ativo é gastar energia e ir contra o gradiente de concentração, ou seja, da onde tem menos para onde tem mais. Então a gente não quer tendenciar o equilíbrio, e sim, né, voltar a ter uma condição relacionada à movimentação de substância de onde tem menos para onde tem mais. Além dessa condição especializada, a gente tem outras, como a difusão facilitada, que você usa uma proteína, um carregador, né, um carreador. Esse carreador transporta, né, de acordo com o gradiente de concentração, porém ele tem um transporte limitado, ele tem uma velocidade máxima, ele satura, né, o máximo que ele pode estar fazendo. E a gente tem outras situações, como a de endocitose, onde são dois processos, né, a pinocitose e a fagocitose. Então, em ambas as duas condições, a gente tem um transporte de moléculas para dentro das células. Então, todas essas condições que eu estou passando para vocês, eu estou passando em relação aos tipos de transporte. Por quê? A gente está observando o seguinte, temos transportes que vão fazer o transporte rápido e outros que vão fazer o transporte mais lento. E o que isso tem a ver, Bruno, com a absorção? Ué, aquele que transporta mais rápido, absorve mais rápido, chega mais substância e intoxica mais rápido. Aqueles que fazem o transporte mais lento, quer dizer que eles vão transportar de uma maneira mais lenta, uma menor quantidade e vão intoxicar menos. Ou vão até fazer uma intoxicação crônica. Então, esse perfil de característica da substância, relacionado à sua solubilidade, tem a ver diretamente com a sua propriedade físico-química, onde substâncias que são lipossolúveis têm uma capacidade de passar mais facilmente pelas membranas. Já as substâncias hidrossolúveis têm uma dificuldade de passar pela membrana. Por quê? A hidrossolúvel vai fazer só um determinado tipo de transporte. E a lipossolúvel vai passar direto pela membrana com mais facilidade. Isso me diz o quê? Chegou mais rápido, ou chegou menos, mais lentamente. Ok? Isso tem a ver com a absorção, né? Essa solubilidade ela pode ser medida através do coeficiente partição óleo-água, que quer dizer lipossolubilidade. Quanto maior, né, o coeficiente, maior o grau de lipossolubilidade da substância. Quanto menor o coeficiente, menor o grau de lipossolubilidade da substância. Então, se a gente observar aí embaixo, a gente consegue observar aqui moléculas que são polares, são moléculas que têm uma melhor ou uma maior probabilidade de ser hidrossolúvel. Sendo hidrossolúvel, vai ter maior dificuldade de passar. E substâncias que são apolares são lipossolúveis e vão ter maior facilidade de estar passando pela membrana e sendo absorvidas mais rápido. Bruno, me dá um exemplo dessas substâncias. Olha o exemplo aqui embaixo de substâncias com o seu padrão de coeficiente de partição óleo-água. Você tem a clorpromazina, que é um medicamento, tem
o ácido acetilsalicílico e tem o paracetamol. Então, se vocês observarem aqui, a clorpromazina tem o coeficiente de partição óleo-água, ou seja, ser lipossolúvel, 79. Ácido acetilsalicílico, coeficiente de partição óleo-água ou lipossolubilidade, 11. Paracetamol, 1,79. Eu acho que com esses valores e com a explicação que eu dei, fica fácil de vocês entenderem e me responderem qual é, em cima desse coeficiente de partição óleo-água, a substância que é mais lipossolúvel, que vai ter maior absorção. Clorpromazina, ácido acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico ou paracetamol? Responde para mim, por favor. Clorpromazina, ácido acetilsalicílico ou paracetamol? Através dessa análise, né, dos valores de coeficiente de partição óleo-água, a gente percebe que a clorpromazina, que tem o maior valor de coeficiente, maior valor de lipossolubilidade, ela que vai ter o maior teor de penetração, de absorção, podendo gerar aí sim um efeito mais tóxico. Então, as substâncias lipossolúveis têm uma probabilidade de serem mais absorvidas, mais rápido e um maior potencial tóxico. Outra coisa que também tem a ver, né, e está diretamente relacionado com a lipossolubilidade é em relação à velocidade de transporte, que está diretamente relacionada ao tipo, né, de transporte que vai ser feito e, além do tipo de transporte, a característica do agente. Onde, se o agente vai ser ácido ou básico, e com isso ele vai ser absorvido mais rápido ou não. Então, essa velocidade de transporte tem algumas características que são importantes, como tamanho, lipossolubilidade e a forma da molécula. Relacionada à forma da molécula, a gente está fazendo uma relação maior aqui com a constante de dissociação dela, que é o pKa, onde vai depender muito do pH do meio para saber como que essa substância vai ser transportada ou não. Então, a gente tem algumas condições que são interessantes de serem ressaltadas sobre as características do grau de ionização de substâncias tóxicas, onde elas podem ser ácidas ou elas podem ser básicas. Então, eu vou escrever aqui para vocês, para ficar mais fácil, sobre essas condições, tá? Ó, substâncias ácidas. Elas podem se encontrar em dois tipos de pH. A gente pode ter um pH que seja ácido ou um pH que não seja ácido, que seja alcalino. Então vamos lá. Substância ácida em pH ácido. Como ela se comporta? Substância ácida em pH ácido. Ela é lipossolúvel. Ela vai ser mais absorvida e ela vai ser apolar. Então, em pH ácido, uma substância ácida, ela fica lipossolúvel, mais absorvida, porque lipossolúvel passa direto pelas membranas e ela vai ser apolar. Já em pH alcalino, essa substância ácida fica hidrossolúvel, menos absorvida e ela é polar. Ok? Então, essa é a condição, porque a substância ácida, dependendo do pH em que ela se encontre, ela pode ser lipossolúvel, mais absorvida ou menos absorvida, sendo hidrossolúvel. Ok? Bruno, e as substâncias que são básicas? Então, ó, substâncias básicas em pH ácido, ela é hidrossolúvel, menos absorvida e polar. Já em pH
alcalino, ela é lipossolúvel, mais absorvida e apolar. O que você está me dizendo, Bruno? Dependendo da característica da substância e do tipo de pH em que ela vai estar contida, eu sei se ela vai ser mais absorvida ou menos absorvida. Isso é quantificável, tá, gente? Através da equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Mas essa relação que eu fiz aqui para vocês já é uma relação muito boa, que já ajuda vocês a entenderem um pouco melhor como que pode estar ocorrendo essas intoxicações, ok? Então, de acordo com a substância, você sabe se ela vai ser mais captada ou menos captada, e, consequentemente, em relação a isso, se ela é mais captada, ela chega mais, contamina mais rápido e em mais quantidade. Se ela é menos captada, ela chega menos em menor quantidade e pode demorar mais para fazer uma contaminação. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Outra coisa que influencia também na absorção são as vias. Então, a gente tem 3 vias que isso tudo que eu discuti com vocês pode estar acontecendo. As vias têm características, as vias têm condições específicas de exposição e as vias têm maneiras de ocorrer essa exposição. Então, a primeira via que a gente vai estar conversando é a primeira maneira que a gente vai estar conversando sobre as vias são as vias gastrointestinais. Então, o que eu vou pontuar para vocês? De que maneira ocorre uma contaminação gastrointestinal e que fatores influenciam nela. Depois eu falo da cutânea e da respiratória. Então, ó, via gastrointestinal. Uma vez ocorre pelo trato gastrointestinal, esse agente vai entrar pela boca até o reto, a gente considera via gastrointestinal. Ok? A substância tóxica, ela tem uma maior quantidade de proporção de ser absorvida se ela for lipossolúvel. Uma coisa que é importante para a absorção intestinal, né, é a presença de microvilosidades e da área grande de superfície para poder ser absorvido. E a maioria dos agentes são absorvidos por difusão passiva no trato gastrointestinal. Poucos por transporte ativo. Um exemplo de transporte ativo, o chumbo é absorvido por transporte ativo lá no trato gastrointestinal. Mas a maioria das substâncias são por difusão passiva. Bruno, quais são os fatores que mexem com a absorção no trato gastrointestinal? Está aqui. Olha a primeira condição, estado de plenitude ou vacuidade intestinal. Ou seja, o seu estômago, o seu intestino está vazio ou cheio. Isso influencia? Sim. Olha lá, se o estômago tiver vazio, a absorção será favorecida. Ok? Sempre. Não, tem condições onde o estômago cheio favorece a absorção. Por exemplo, substâncias que são lipossolúveis, se forem ingeridas com um alimento gorduroso, o que vai acontecer? Esse alimento gorduroso aumenta a absorção dessa substância. Por exemplo, se o indivíduo tiver contaminado aí, ou se contaminou, né, com, quer ver um clássico, chumbinho. O cara foi lá e ingeriu chumbinho. O que vai acontecer? Se ele ingerir o chumbinho sem nada, o chumbinho vai chegar no estômago, ele é lipossolúvel, vai penetrar rapidinho, pode contaminar rápido. Porém, se esse chumbinho for ingerido com qualquer substância que tenha um teor gorduroso, como por exemplo, leite, isso facilita a absorção do chumbinho porque ele é lipossolúvel e o leite tem gordura. Então, a gente vê muito aquela história, né? Ah, ingeriu chumbinho, então dá leite.
toma cuidado. Porque se você der o leite, você pode aumentar a absorção do chumbinho. Tá? Então a gente vê isso muito em animais, né? Então tome muito cuidado, gente. Intoxicou com chumbinho? Faz o seguinte. Pega, leva para o veterinário, vai para o hospital, não dá nada, não faz nada, porque você pode estar piorando a condição clínica ali do indivíduo, de um animal. Concentração enzimática e acidez. Acabei de falar com vocês aqui antes, ó. Substâncias ácidas, não é isso? Em pH ácido, alcalino, substância básica em pH ácido, alcalino. Não muda a absorção? Muda. Dependendo da condição, muda a absorção do meu agente tóxico. Então, é um fator que influencia na absorção. Outro fator que influencia, motilidade intestinal. Onde se você acelera lá a motilidade, muitas das vezes não dá para você absorver. Por quê? Passou muito rápido. Não deu tempo da mucosa captar. Ou se você retarda, você também aumenta a absorção. Porque se você retarda, o alimento fica lá mais tempo, ele tem a possibilidade de ser captado mais rapidamente. Então, entendeu esses fatores aqui? São fatores que são importantes de serem avaliados durante um processo de contaminação pelo trato gastrointestinal. E se a gente souber disso aqui, a gente consegue evitar. Então, isso aqui são todas as coisas que a gente observa lá naqueles estudos prévios. Ok? Absorção pela via cutânea. Vamos lá. A absorção pela via cutânea é a principal que a gente tem, porque a pele ela é o maior órgão do nosso organismo. Então, a pele é o maior órgão, né, de várias camadas do nosso organismo. A pele íntegra ela é uma barreira contra a penetração de substâncias. Mas a pele, perdendo as suas características, vai alterar o padrão de absorção de substâncias tóxicas. Ok? As substâncias químicas, vou marcar isso aqui que eu vou explicar para vocês. Químicas podem ser absorvidas por várias maneiras pela pele, mas principalmente através das células e dos folículos pilosos. Tá? Bruno, o que é um folículo piloso? Vamos olhar aqui, ó. Tem uma figura esquemática de composição da pele. Então, eu posso ter uma penetração através da pele, né, fazendo uma difusão passiva, dependendo da substância, se ela for lipossolúvel, assim, ó, direto até o vaso sanguíneo lá embaixo. Acho que de amarelo deu para ver melhor. Ou ela pode penetrar aqui, ó, por dentro do folículo piloso. Ó. Então, são essas duas maneiras que a gente tem de estar penetrando pela pele, que são a absorção transepidérmica, através das camadas da pele, como a gente está vendo aqui do lado esquerdo, essa seta amarela, as camadas da pele, epiderme, derme, até chegar ao vaso sanguíneo, ok? Isso vai ter muito a ver com as substâncias, se elas são lipossolúveis ou não. Lipossolúveis penetram facilmente pela transepidérmica através dos filamentos de queratina. Já as não lipossolúveis, que são as polares, tá vendo? Não vão passar pelos filamentos de queratina, mas pelo extrato hidratado. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai ver. Dependendo do estado de hidratação da pele, você pode captar mais ou captar menos agentes. E a gente tem a absorção transfolicular, que é diretamente pelo folículo, como a gente está vendo aqui, através do pelo, tá vendo? É um canal de comunicação diretamente até a região lá de baixo do vaso sanguíneo. Então, a gente tem alguns fatores que contribuem para a captação através da pele. Primeiro fator, tamanho de superfície de pele. Homem tem uma superfície maior de pele do que a mulher, geralmente. Então, a gente já pode pensar, o homem, probabilidade de se contaminar maior do que a mulher.
Volume de água corporal. O que isso tem a ver? Isso tem a ver diretamente com a hidratação da pele. Então, quanto maior a hidratação da pele, maior a absorção cutânea, principalmente de substâncias hidrossolúveis, que vai através do extrato córneo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por um tipo específico de pacientes, que são as gestantes, que elas acumulam muita água e tem o maior estado de hidratação do extrato córneo. Ou seja, isso tem uma maior probabilidade de absorção de substâncias tóxicas em gestantes. Por isso que gestante a gente tem que tomar muito cuidado para evitar a contaminação de substâncias. A gente tem queimaduras influenciando na absorção pela pele, porque depende da queimadura, né? Se for uma queimadura leve, você perde as camadas superficiais da pele, né? Então aqui, ó, perdi a epiderme. Então você tem aí a derme diretamente em contato, então você tem uma chance de penetrar mais rápido. É um tipo de queimadura. E a gente tem um outro tipo de queimadura, que é a queimadura de, vamos dizer assim, estágio mais avançado. E aí quando você tem uma queimadura no estágio mais avançado, você já vai fazer o quê? Aquela crosta. Já aquela crosta dificulta a penetração. Tá? Então, no início da queimadura, onde você está expondo o tecido de baixo, penetra mais fácil. Quando você gera aquela crosta de cicatrização, você já dificulta mais a penetração. Ok? Pelos. Olha lá, quantidade de pelo. Quanto mais pelo, maior a captação do agente. Claro, porque eu vou conseguir entrar através do folículo piloso. Então, olha quantos fatores contribuem para a contaminação através da pele. A gente tem outros fatores que são fatores ligados às substâncias. Porque esses primeiros fatores que a gente falou são fatores ligados ao organismo, ou seja, ter pelo, ter mais água, isso é o organismo, contribuindo a contaminar mais ou menos. Agora, tem fatores ligados a outras substâncias que possam estar na pele. Por exemplo, você pode ter um vasoconstritor ali junto com o agente. Ou você passou alguma substância que seja um vasoconstritor na sua pele. Se você entrar em contato com o agente, você reduz a absorção da pele. Por quê? Você tem menor circulação sanguínea, menor captação. Água, a gente já falou, né? O uso de hidratante aumenta a hidratação da pele e pode aumentar a permeabilidade cutânea. A gente tem um ativo como sabão e detergente. Lembra, gente, olha só. Os filamentos de queratina, eles formam uma barreira. Quando você usa muito sabão e detergente, você desestrutura esses filamentos de queratina e com isso você facilita a entrada de mais substâncias. Solvente orgânico. Solvente orgânico, ele dissolve os lipídios e lipoproteínas do extrato córneo. Ele fica mais poroso e menos seletivo, ou seja, aumenta a penetração de substâncias. E a gente tem os fatores ligados à condição de trabalho, como a gente já sabe, né? A gente já viu. A condição, o tempo de exposição, quanto mais tempo, maior probabilidade de se contaminar, mesmo pela pele. E a gente tem a outra condição de exposição, que é a temperatura no local de trabalho, onde quanto maior a temperatura no local, maior a probabilidade de penetrar através da pele. Fatores que contribuem para a captação de substâncias pela via respiratória. Vamos lá. A via respiratória, gente, ela é uma via que ela é muito grande, a área, né, de captação. Se vocês perceberem, a gente tem aí a presença de vias aéreas superiores, que são brônquios, né, traqueia, que já é uma área grande. Geralmente, vias aéreas superiores não vão gerar muita absorção sistêmica, mas sim efeitos irritantes nesse local. Eles vão fazer uma retenção parcial ou total dos agentes.
diminuindo a captação através, né, da árvore brônquica. E a gente tem as vias aéreas inferiores que a gente contempla aí, bronquíolos e alvéolos, que tem uma área grande de absorção e faz com que a gente tenha penetração rapidamente, né, chegando até o sangue. Então, uma vez que você tiver uma absorção alveolar, você tem uma penetração através desse agente até o sangue, e essa penetração alveolar vai me indicar que essa substância vai ter um efeito sistêmico. Porque vias aéreas superiores, você não vai desenvolver um efeito sistêmico, porque a absorção ela é menor. Já em vias aéreas inferiores, a chance de ter, né, essa absorção ela é maior. Porém, para chegar até os alvéolos, se é mais perigoso chegar até os alvéolos, Bruno, qualquer substância vai chegar aos alvéolos? Não, vai depender do tamanho da substância. Então, por exemplo, se a substância tem até 5 micra de tamanho, ela vai chegar no máximo até a região nasofaríngea. Se a substância tem de 2 a 5 micra, ela vai chegar até brônquios. Se ela tem menos de 1 micra, aí sim ela chega até os alvéolos. Então ela vai se tornar perigosa dependendo do tamanho dessa substância. Bruno, quais são os fatores que mexem na via respiratória? Vamos lá. Os agentes que a gente tem, né, contribuindo na via respiratória. Agentes irritantes primários, que pode atuar em vias aéreas superiores, ok? Ou vias aéreas inferiores, aqui nos alvéolos pulmonares. A gente tem irritantes secundários, asfixiantes simples ou mecânicos, que são aqueles que ocupam o lugar do oxigênio no pulmão, e aí fica sem oxigênio no pulmão, você não consegue fazer troca gasosa. A gente tem os asfixiantes bioquímicos ou químicos, são aqueles que se ligam na hemoglobina, e a gente tem os anestésicos ou narcóticos, influenciando aí diretamente em todo o processo de absorção. Com isso eu fecho aqui a ideia de absorção com vocês, que são essas 3 vias, e dessa maneira que a gente acaba tendo a contaminação. A gente viu que tem a via oral e vários fatores que contribuem, a via cutânea e vários fatores que contribuem, e a árvore respiratória, né, a via respiratória, que também tem vários fatores que contribuem. Uma vez que esse agente entrou no nosso organismo, ele vai ter que ser levado de um local para o outro, ou seja, ele vai precisar ser distribuído. O que é isso? Ele vai ser carregado através do sangue até um determinado local. E aí, quais são as coisas que influenciam na distribuição desse agente? A gente tem uma série de fatores que influenciam na distribuição. Uma das coisas que é muito comum influenciar na distribuição é o fluxo sanguíneo. Claro, uma vez que minha substância está no sangue, o órgão que recebe mais sangue é o órgão que vai receber mais o agente. Então, quanto maior o fluxo sanguíneo, maior a chegada àquele determinado órgão. E a lipossolubilidade, que é a facilidade dele transpassar membranas dos capilares. Então, ser lipossolúvel e o fluxo sanguíneo de um órgão são 2 fatores que contribuem para que essa substância, esse agente, chegue até um determinado local. Além desses fatores, a gente tem fatores ligados à substância, como por exemplo, e aí isso aqui tem a ver com armazenamento, tá, gente? Característica química da substância. Exemplo, o chumbo, ele é uma substância que ele tem afinidade pelos ossos. Então, ele tem uma afinidade química pelos ossos, porém, o efeito tóxico dele é nos ossos? Não, é no músculo. Mas ele pode ser armazenado nos ossos e lá não causa nada. Outro exemplo, monóxido de carbono
ter uma afinidade pela hemoglobina, mas o efeito dele é hemoglobina? Não, o efeito dele é causar o quê? Uma asfixia por falta de oxigênio. Ok? Então, existe essas características que são levadas em consideração relacionada à substância, né? A característica química do nosso agente tóxico. A gente tem fatores ligados ao organismo, como, por exemplo, fluxo sanguíneo, que eu já falei para vocês, órgãos que recebem mais o fluxo sanguíneo, né, como fígado, rins, recebem mais o agente tóxico. Ligados à lipossolubilidade, né, quanto mais lipossolúvel, mais penetram. Ligado ao metabolismo, onde, após ser transformado, a ideia é você excretar o agente. E dependendo da transformação, você pode não conseguir excretar, mas sim distribuir mais. E a integridade do meu órgão, onde dependendo de como está o meu órgão, ele pode receber mais ou menos o agente. Então, por exemplo, o mercúrio inorgânico, ele tem afinidade pelo rim, mas ele danifica o rim. Então, ele perde a integridade do órgão e vai interferir aí no padrão de excreção do meu mercúrio. Temos fatores ligados a proteínas plasmáticas, onde aqueles agentes que se ligam mais à proteína plasmática são menos distribuídos, e os que se ligam menos à proteína plasmática são mais distribuídos. A gente vê isso muito com medicamentos, né? E condições patológicas que vão influenciar nessa distribuição. Como, por exemplo, o paciente tem uma gestante. A gestante ela tem uma maior produção de proteínas. Ou seja, mais proteínas plasmáticas, maior a distribuição. Tá? Temos fatores relacionados à concentração do agente. Quanto maior a concentração do agente, maior a distribuição. O pH também influencia na distribuição, naquela regra que a gente falou lá atrás, né? De que dependendo da característica do agente, né? Do pH dele, né? Substância ácida, mais absorvido, a gente pode pensar em mais distribuído também. E a idade, né? Dependendo da idade, você tem uma menor quantidade de proteínas e isso altera o padrão de distribuição. Outra coisa que é interessante a gente falar sobre a distribuição são os acúmulos. Ela serve não só para levar de um lugar para o outro no organismo os agentes, mas também para gerar o acúmulo desse agente em um determinado local. Então a gente tem, por exemplo, tecido adiposo. É um tecido que vai ter alta afinidade por substâncias lipossolúveis. Então, uma série de substâncias lipossolúveis, né, com elevado coeficiente de partição óleo-água, vão ser armazenadas no tecido adiposo. Ou seja, se ela fica lá, menos vai estar disponível e a concentração que vai chegar no local para gerar o problema vai ser menor. Bruno, o que isso tem a ver com tecido adiposo? Seguinte, o obeso tem mais tecido adiposo que o magro. Então, a gente já consegue pensar, se a substância é lipossolúvel, o indivíduo é obeso, você tem uma capacidade grande dessa substância ficar no tecido adiposo e gerar uma menor contaminação para esse agente. Mas ele está contaminado, mas vai gerar menor intoxicação para o meu indivíduo. Por quê? Ele vai estar contaminado porque o agente entrou, mas ele vai ter menos sintomas porque vai estar no tecido adiposo guardado. Mas se você também parar para enxergar, é o seguinte, você também prolonga a contaminação, porque uma vez que está no tecido adiposo, você vai disponibilizando ao longo do tempo isso. O tecido ósseo também é um outro exemplo de tecido onde a gente vai estar acumulando agentes. Por exemplo, flúor, chumbo, cádmio, estrôncio, são substâncias que a gente vai ter acúmulo nos ossos. Por quê? Essas substâncias, elas parecem com cálcio. Por isso que elas acabam penetrando ali nos ossos e ficando acumulados lá. Algumas dessas substâncias não vão ser nocivas,
como o chumbo, tá? Porém, outras são nocivas, tóxicas, como o cádmio. O cádmio, ele sendo acumulado lá no cristal de hidroxiapatita, ele vai estar gerando o quê? Ele vai estar gerando fragilidade óssea, onde o paciente ele vai estar desenvolvendo osteoporose baseado nessa fragilidade óssea. Então, não quer dizer que acumular não cause problema. A maioria das vezes não, mas pode acumular e causar alguns problemas, como no caso do cádmio. Outra região do organismo que pode ser distribuído o nosso agente tóxico é o sistema nervoso central. O que a gente tem de informação do sistema nervoso central? A barreira hematocefálica protege ele, é uma barreira seletiva, né, que vai controlar ali qualquer tipo de substância que vai estar entrando, só do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, na característica que ela quer. Ou seja, não é qualquer substância que vai chegar no sistema nervoso central. Entretanto, a gente tem uma condição que auxilia com que essa substância chegue no sistema nervoso central. Ó, quanto mais lipossolúvel, maior a velocidade de entrada dessa substância. Então, essa é uma condição muito importante que a gente tem que levar em consideração. E, além disso, a gente tem uma outra condição que a gente leva em consideração aqui. A idade do indivíduo, né, que vai estar sendo contaminado. Por quê? Recém-nascidos não têm a barreira hematocefálica desenvolvida. E qual o problema disso, Bruno? Se não está totalmente desenvolvida, a barreira não é uma barreira. É fácil de ela ser ultrapassada. Então, o recém-nascido, ele é um tipo, né, de paciente que possa estar desenvolvendo um problema mais grave no sistema nervoso central. Isso. Olha a pergunta aqui. Uma pessoa magra pode ter uma intoxicação aguda e o obeso intoxicado crônica, em decorrência da quantidade de tecido adiposo ser alta e a substância ela vai ser liberada num tempo maior? Sim, isso se a substância for lipossolúvel, tá? Se ela for lipossolúvel, ela pode se acumular no tecido gorduroso. Teve até um exemplo, né, de um seriado chamado Dr. House, não sei se vocês conhecem, onde ele pegou um paciente, ele pegou um indivíduo que ele estava contaminado com um agrotóxico, né, específico lá, e o indivíduo ele foi internado, ok? Uma vez esse indivíduo internado, ele estava cheio de sintomas, eles regularizaram os sintomas do indivíduo, o indivíduo ficou estável, monitorado. 2 semanas depois, os efeitos todos voltaram. O que aconteceu com aquele indivíduo? Quando ele estava contaminado, parte do agente tóxico, né, do agrotóxico, estava no sangue, estava causando sintomas. Parte estava no tecido adiposo. Quando monitoraram ele, controlaram o indivíduo, né, ele ficou todo reguladinho, certinho, redondinho. O que aconteceu? Ele ficou internado em observação, começou a emagrecer, começou a perder tecido gorduroso, e o que foi saindo junto com o tecido gorduroso? O agrotóxico de novo. Aí os sintomas todos voltaram. Entendeu? Então, assim, o tecido adiposo ele armazena e a disponibilidade do agente tóxico é menor. Quem é magro tem tecido adiposo, mas tem menos, então ele acaba armazenando menos. E aí pode estar gerando um padrão de intoxicação, tá? Nem sempre é agudo, mas pode gerar uma intoxicação. Porque a quantidade disponível no sangue ela vai ser maior. Entendeu? Então, isso é um fator que deve ser levado em consideração, sim. Tá? E contribui bastante para a intoxicação. Baseada em quê? Na distribuição do agente tóxico. Uma outra barreira que tem que ser tomada muito cuidado também é a barreira placentária, né? Então, o gestante a gente já viu que está sendo um tipo de paciente bem crítico, né? Da gente estar fazendo um acompanhamento. Então, essa barreira, ela protege o feto, tá bom? E a gente acaba tendo um padrão de contaminação do feto, no caso da gestante, está entrando em contato com substâncias. Bruno, quais substâncias passam pelo feto? Quase
todas, a maioria passa através da placenta. Por isso que uma das coisas que são primordiais, né, durante o contato de substâncias é preservar a gestante. Porque a gente não sabe se ela vai ter um efeito teratogênico ou não, se aquela substância é teratogênica ou não. E o que a gente está vendo? É a gestante, é a criança, é o obeso, é o idoso. São tipos de paciente que a gente tem que ficar lá com aquela antena ligada para pensar, opa, esse cara aqui, se contaminar, para ele vai ser bem crítico. Uma outra etapa da toxicocinética é a biotransformação. Por quê? A gente viu a absorção, entrou na corrente sanguínea. Distribuição está levando de um lado para o outro e gerando a intoxicação, porque eu levo para um lugar, gera um problema, eu levo para outro lugar, gera um problema. E aí, o que tem a ver a biotransformação? A biotransformação é o nosso sistema de proteção. Ou seja, a biotransformação é o mecanismo que o nosso organismo tem de evitar que aquela substância continue no nosso corpo, que o xenobiótico continue no nosso corpo. Por quê? A biotransformação são reações enzimáticas que o nosso organismo faz na substância tóxica com a intenção de excretar ela. Então, aqui começa o processo de reversibilidade da intoxicação. Porque até então, a absorção e distribuição estão relacionadas ao quê? Aumentar a contaminação, aumentar a intoxicação. A biotransformação ela já é o quê? A primeira etapa para todo o processo de tentar reverter. Bruno, por que você está falando isso? Porque uma série de agentes tóxicos tem antídoto. E aí, quando você usa o antídoto, né, ou o antagonista, você bloqueia na hora. Usou lá o antídoto, o antagonista, a substância está sendo ali, vamos dizer assim, bloqueada, e aí você acaba não tendo a contaminação, né? Ou, perdão, você não tem o padrão de intoxicação mantido, porque o indivíduo vai ser curado. Agora, a grande maioria dos agentes não tem antídoto, não tem antagonista. E aí, você pensa, tá bom, Bruno, não tem antídoto, não tem antagonista. Então, o paciente entrou em contato com a substância, ela nunca mais sai e ele vai morrer? Não. Quem vai se encarregar de eliminar essa substância é o teu organismo. E como que ele vai fazer isso? Dessa maneira. Ele vai pegar a substância, ok? Vai fazer o quê? Vai levar para determinados locais específicos do organismo e vai induzir essa biotransformação. Bruno, o que é essa biotransformação? Eu estou pegando uma substância que foi absorvida, uma substância que ela é lipossolúvel, ok? Estou transformando essa substância lipossolúvel em uma substância hidrossolúvel. Por que eu quero transformar a minha substância lipossolúvel em hidrossolúvel? Porque quando ela é hidrossolúvel, eu consigo eliminar. Como assim? A gente tem o leito renal, que é o principal leito de excreção de água do nosso organismo. Então, a gente tem os rins como a principal via de excreção, correto? Do nosso organismo. Então, a ideia da biotransformação é fazer o quê? Alterações químicas daquela substância tóxica, tornando ela mais polar, mais hidrossolúvel, para que ela possa ser eliminada. Bruno, isso sempre acontece dessa maneira? Aí que mora o perigo. Porque, às vezes, a gente não consegue tornar a substância de lipo em hidrossolúvel. A gente, às vezes, né, o nosso organismo não consegue alcançar isso, a substância continua lipossolúvel, e o que vai acontecer com ela? Ela vai ser reabsorvida. Pode ocorrer esse risco? Pode. Tá? Algumas substâncias vão sofrer biotransformação e eu não vou conseguir fazer com que ela seja excretada. Por quê? Ela não se tornou
tão hidrossolúvel assim, ou não se tornou hidrossolúvel, continua sendo lipossolúvel. Ok? Então, a intenção nossa da biotransformação é pegar uma substância que é lipofílica, que é facilmente absorvida e não é excretada, a excreção dela é dificultada, e a minha intenção é pegar essa substância e transformar ela em hidrossolúvel, porque aí eu não vou conseguir absorver, e a excreção dela é uma excreção, ó, facilitada. Ou seja, eu estou contribuindo para o processo de resolução da minha intoxicação. Conseguiram enxergar a importância da biotransformação? Como que eu faço, Bruno, essa biotransformação? Né? A gente tem, perdão, como que eu faço essa biotransformação? A gente tem duas fases, né, duas maneiras de fazer essa biotransformação. Uma maneira é quando você utiliza o que a gente chama de fase 1 de metabolismo, onde você vai fazer alterações na estrutura química de maneira sensível, e a fase 2 de metabolismo, que é quando você faz conjugação com grupos polares grandes. E a ideia é você pegar esses grupos hidrossolúveis e colocar junto com o meu agente intoxicante para facilitar a excreção. Como eu disse para vocês, após essa fase 1 ou fase 2 de biotransformação, eu posso, que eu quero, né, desativar o meu agente, mas infelizmente pode acontecer o quê? Eu posso ativar ele e ele continuar fazendo efeito tóxico ou até maior do que o agente original. Então, esse é o risco que o nosso corpo corre. Então, o metabolismo de fase 1 são algumas reações que a gente faz. Então, por exemplo, oxidação, reação de redução e a reação de hidrólise. Todas as três têm por característica fazer uma alteração sensível, pequena, molecular do meu agente tóxico para que ele possa ser o quê? Excretado. Então, é importante que a gente consiga realizar isso. Para quê? Para que esse agente tóxico, que eu estou tentando, né, fazer com que ele seja excretado, se torne hidrossolúvel. Então, ele hidrossolúvel, a gente facilita, né, o processo de excreção dele. Às vezes não acontece, mas às vezes acontece. Tá, gente? Ok? Deu para entender isso? Já as reações de fase 2 estão relacionadas ao quê? São fases de conjugação, onde eu tenho aqui, ó, olha aqui embaixo essa linha aqui, esse fluxo aqui, ó. Você tem com o metabolismo de fase 2, o tamata, ela fica mais polar, mais ionizado, mais excretado, menor toxicidade. Ou seja, você intoxica menos, você conseguiu excretar mais rápido. Ok? Por que isso acontece? Porque eu vou aumentar o grau de ionização, eu vou aumentar a hidrossolubilidade do meu agente. Bruno, existem fatores que interferem diretamente nessa biotransformação? Tem, e são importantes de serem pontuados, tá? Um fator, a idade. Como assim, Bruno? Olha só, recém-nascido metaboliza menos do que o adulto. Olha lá, pode chegar até a metade. Idoso metaboliza menos do que o adulto. Olha outro fator que contribui, o sexo. Mulheres têm menor capacidade de transformação hepática do que os homens. Olha aqui a espécie. Existem animais que têm um metabolismo mais acelerado e outros mais lento. Vão influenciar na excreção. Vão influenciar na biotransformação. Olha outro fator que contribui, a quantidade que você entra em contato com a substância. Se você entra mais ou menos, você pode aumentar ou
diminuir essa biotransformação. Estado nutricional, que eu tinha falado para vocês lá atrás, ó. Paciente com estado nutricional, né, de principalmente avitaminose, falta de vitaminas, ele tem uma redução da biotransformação. Pacientes com doenças específicas, como, por exemplo, uma doença hepática. Por que doença hepática, Bruno? O fígado é o principal órgão de biotransformação. Ele é o principal em que vai nos ajudar a estar biotransformando os diferentes agentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença hepática, eu vou ter dificuldade de fazer a biotransformação, dificuldade de metabolizar. Ah, Bruno, não, mas o paciente não tem doença hepática, não. O paciente ele tem problema cardíaco. Mexe com a biotransformação? Mexe. Porque problemas cardíacos diminuem o fluxo sanguíneo lá no fígado. Então, metaboliza menos. E eu tenho as condições de aumentar o metabolismo ou reduzir o metabolismo, que são condições que acontecem e são reais relacionadas ao processo todo de contaminação. Então, eu posso induzir ou não induzir o metabolismo de substâncias. A última parte da da toxicocinética é a excreção. Então, a gente tem o quê? A excreção é a retirada dos agentes do nosso organismo, que pode ser através de vários locais, ó. Urina, bile, fezes, ar, leite, suor. Tá? A gente tem uma série de maneiras de estar fazendo essa excreção, ok? Principal via de excreção, urinária. Para excretar pelo rim, a substância tem que ser o quê? Hidrossolúvel, tá? Então, ela é de acordo com a sua característica, ok? É filtrada através dos glomérulos renais, junto com a água, e com isso a gente vai conseguir estar excretando. Então, que tipo de substância pode ser filtrada? As lipo e as hidrossolúveis. Porém, as hidrossolúveis a gente tem uma excreção maior. Uma outra maneira de estar excretando é através da bile. Ou seja, você tem uma absorção, chega no sangue, passa no fígado, sofre metabolismo. No fígado, esse fígado vai jogar essa substância para a bile. E aí, quando você for eliminar, né, substâncias através das fezes, você acaba excretando essa substância que foi jogada até a bile. E a gente tem aqui, por último, as excreções, através das fezes do catarro, né, ou do escarro, onde pode ser excretado direto, ok? Você ingeriu, por exemplo, um agente através da via oral, esse agente passou direto lá pelo trato gastrointestinal, não foi absorvido, você excretou através das fezes. Pode acontecer, tá? E a gente tem também o quê? A excreção através da bile, ou através do escarro, onde a gente tem o quê? Através do escarro, né, você pode regurgitar aquele agente. A gente tem também outras vias, como, por exemplo, secreção sudorípara. Bruno, eu posso estar eliminando através do suor? Pode. Ó, você tem iodo, bromo, ácido benzoico, chumbo, arsênico, pode sair pelo suor. Excreção salivar. Pela saliva tem também? Tem. Por exemplo, a gente pode encontrar até metabólito de cocaína que pode sair através da saliva. Ok? A gente tem excreção através do leite, aí entra aqui a lactante, né, a mãe amamentando? Sim. O leite, ele é levemente ácido e substâncias ácidas saem bastante pelo leite. Como ali, ó, DDT, chumbo, mercúrio, arsênio, álcool, né, outros organoclorados entram ali em composição. Bruno, essas outras vias aqui são menos comuns. Se você falou que a via urinária é a mais comum, por que você está falando dessas outras vias aqui? Porque é o seguinte, o aspecto forense, ele entra muito em questão aqui. Por quê?
O aspecto forense ele está relacionado a você fazer um diagnóstico. Então, você pode estar pegando as vias de excreção, como a urina mesmo, as fezes, mas você pode pegar outras menos invasivas, como saliva, suor, o leite materno, no caso, se for o caso. Então, eles contribuem para uma análise forense mais indicada, né, para alguns aspectos, onde a gente pode estar utilizando os achados, né, toxicocinéticos para estarem explicando, né, sobre a análise forense relacionada a algum determinado tipo de agente que você queira estar identificando. Com isso, eu encerro o que a gente queria estar passando para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.